Amém. A paz do Senhor mais uma vez aí para os amados irmãos. Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. A gente fica nesse culto assim reduzido, né? Porque sem o calor humano, sem a presença dos irmãos, não é a mesma coisa não, viu? Não é a mesma coisa não. Tenho certeza que os irmãos estão com muita saudade de estarem aqui, e nós também estamos com muita saudade de tê-los aqui. Creia nisso. Creia, porque vocês estão fazendo muita falta para nós aqui nos nossos cultos. Eu quero meditar com os irmãos no livro de... Nós vamos ler alguns textos. Romanos, capítulo 8. Um texto bem conhecido. 8:31. Romanos 8:31. Abrimos? Podemos ler? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O título dessa mensagem hoje, dessa humilde mensagem que o Senhor me deu, é Confiança. Esse capítulo de Romanos, ele fala de coisas importantes para as nossas vidas. Fala sobre o poder redentor da graça de Jesus, e fala da necessidade da mudança de vida, a busca da santificação do crente transformado. E a partir do versículo 31, é um cântico. É um cântico de vitória. E o título desse cântico na minha Bíblia diz: Deus é por nós. E eu quero falar com os irmãos sobre isso hoje, sobre estar confiante no Senhor em meio às dificuldades, em meio às tribulações. E não só a tribulação, querida, que estamos passando nesse momento, que é uma tribulação realmente que tem mexido com o mundo inteiro, mas são as tribulações da nossa vida. Eu esse ano completo 50 anos, vou fazer 28 anos de evangelho, e nesses 28 anos de caminhada no evangelho, eu já passei por muitas dificuldades e muitas provas. Nesses 28 anos,
já tive grandes dificuldades, já passei por grandes problemas na minha vida, mas em todas elas o Senhor estava comigo. E quando se diz que somos mais que vencedores, essa conotação, ela vai além do que nós podemos entender, ou que algumas pessoas, alguns pregadores até falam. O que ele fala vai além de ser vencedor aqui nessa terra, o que ele fala vai além de que ser vencedor em tudo. Querido, nessa terra nós não passaremos por prova, por dificuldade, nessa terra nós passaremos algumas vezes, até mesmo por algumas perdas. Mas sobre todas as coisas, sobre a acusação de Satanás, sobre o jugo da maldição, sobre o jugo da condenação, nós somos mais que vencedores. Porque a nossa vida, querido, ela começou aqui nessa terra, mas ela vai além, e ela vai continuar lá no céu, e nunca mais terá fim. Então, a confiança em Deus é sentir-se seguro, mesmo no momento da tribulação, mesmo no momento da tempestade, sabe? Mesmo no momento que parece que tudo vai acabar, estar confiante em Deus é necessário. A garantia da vitória e salvação. Crente que confia em Deus, querido, não tem medo de morrer. Ninguém quer morrer, entenda isso. Mas crente que confia em Deus, se cuida, se trata, mas sente a segurança e a confiança no Senhor. E quem escreveu isso, querido, foi o apóstolo Paulo. Quem escreveu essa carta aqui foi o apóstolo Paulo aos Romanos. E tem uma outra passagem no livro de Atos, que também inclui aí o servo Paulo, que ele demonstra total confiança no Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, versículo 23. Você precisa confiar no Senhor, querido. Eu preciso confiar no Senhor. Nós precisamos confiar em Deus e depositar nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, a nossa confiança e a nossa vida. 16, 23 no livro de Atos fala assim, ó: e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia! Aleluia! Querido, Paulo e Silas na prisão oravam e cantavam confiantes no Senhor, sabendo que o mesmo Deus da vida é o Deus da morte. É preciso entender isso, querido. Eu vou repetir para os irmãos. Parece que a gente fala assim, parece que a gente está menosprezando a vida. Não é, não é. Estamos falando de confiança no Senhor. Estamos falando de confiança de Deus do céu e o Deus da terra, que dá a vida e que tira a vida, e que acima de tudo nos dá a vitória. E repito, e que vai fazer a nossa vida, a hora que Ele quiser, sair dessa terra para viver eternamente com Ele no céu. Paulo sabia disso, Paulo tinha certeza, ele tinha tanta certeza disso, que uma vez ele falou, que para ele, tanto fazia morrer ou viver. Paulo, ele desejava o céu, Paulo, ele ansiava chegar no céu para viver com Cristo eternamente. E passou por muitas lutas, muitas perseguições.
E em todas elas ele mostrou a confiança dele, no Senhor. A gente lê a história de Paulo na Bíblia, lemos as passagens de Paulo na Bíblia, mas não fazemos noção do que Paulo passou. Se nós formos ler a biografia de Paulo, nós vamos ver a história de Paulo, vamos ver as dificuldades que ele teve, as perseguições, fugindo de lugares, e chega a esse ponto de ser preso, açoitado, querido. Sabe? Açoitado. Bateram demais em Paulo e Silas. Sabe por quê? Porque ele fez o bem para uma pessoa, mas mexeu com muitas outras pessoas que tinham outros interesses. Eu não vou entrar nesse fato, mas eu posso te dizer que ele só fez o bem a alguém, mas foi preso, açoitado e levado para a prisão, amarrado ao tronco, né? O tronco. Alguns estudiosos dizem que o tronco era 2 tábuas, né? Não é tábua, 2 vergas de madeira, com furos que cabiam o nosso tornozelo. E ali ele era amarrado, e às vezes amarrava até os braços, era amarrado pelas pernas e amarrado pelos braços. Querido, oh aleluia. Às vezes as pessoas falam assim dessa história, parece que Paulo e Silas estavam lá tranquilo, não estava não, querido. Ninguém que é açoitado, ninguém que é machucado fica 100% tranquilo. Eles estavam sim machucados. Eles estavam assim temendo a morte, mas temendo a morte é a dor da morte. A dor da morte. Mas olha só. No momento que eles viram que não tinha mais jeito, no momento que eles viram que as dificuldades tinham chegado, no momento que eles viram que a morte estava bem próximo deles, eles só encontraram um jeito de aliviar a sua alma, mostrando àqueles todos que ouviam eles a confiança deles em Deus. Eles começaram a orar, eles começaram a cantar, e mesmo amarrado no tronco, querido, com as suas pernas presas, talvez com as suas mãos presas, eles começaram a orar e a cantar. Sabe por quê? As tuas pernas podem estar presas, as tuas mãos podem estar presas, a morte pode estar à porta, mas a tua boca está livre para glorificar, para cantar e para exaltar o nome do Senhor Jesus. E foi o que eles fizeram. Não tem jeito, estamos machucados, estamos doídos, está doendo demais, mas eu vou cantar ao Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Se perecer, pereci, mas se Deus quiser dar vitória, Ele dará. Eu confio em Ti, Senhor, e nada poderá me afastar de Ti. A gente volta para Romanos capítulo 8, que nós lemos. Quem poderá nos afastar do amor de Deus? Paulo sabia disso, querido. E em Romanos capítulo 8, ele estava pronunciando, querido, a perseguição da igreja. E naquele momento ali em que Paulo é provado dentro da prisão, ele confiava no Senhor, ele mostrava para todos, que a confiança dele estava em alta com o Senhor. É na hora da prova, é na hora da luta, é na hora da dor, é na hora da perseguição, é na hora da dificuldade que a gente é testado. Onde está a tua confiança? Em quem está a tua confiança, meu amado? Onde está a tua confiança, igreja? Confia no Senhor, porque Ele vai ouvir o nosso clamor. E se Ele quiser, Ele manda um terremoto, Ele manda um milagre, Ele acaba com tudo. Ele quebra a algema. Ele é Senhor e Rei dos Reis. Vamos confiar no Senhor. Vamos estar próximos de Deus. Vamos confiar mais nele. Continue clamando pela vida. Continue cantando louvores a Ele. Porque um milagre pode acontecer. Porque Deus ainda está no controle de tudo, amado. Deus ainda está no controle. E o que importa é confiar no Senhor. O que importa é esperar no Senhor. Porque confiar em Deus quando tudo está indo bem, querido, é tranquilo, é fácil. Confiar no Senhor quando estamos navegando em águas tranquilas, é fácil.
Confiar no Senhor quando estamos voando em céu de brigadeiro, como dizem, né? É fácil. Confiar no Senhor quando tudo está indo bem é fácil, mas a hora que vem a tribulação é necessário confiar no Senhor. E eu estou falando para os irmãos aqui que eu tenho 28 anos de evangelho, já passei por muitos problemas, muitas dificuldades, querido. Dificuldades às vezes de você achar que vai ficar sufocado com tanta dor e com tanto problema. Eu estou falando de mim, mas aqui tem algumas poucas pessoas que também têm certeza, eu tenho certeza, que já passaram por momentos assim. Eu tenho certeza que lá aí em casa ou no teu trabalho, será onde você está, eu sei que tem pessoas que têm como dar testemunho aí para dizer assim, olha, eu já passei por momentos difíceis, mas eu confiei no Senhor e o Senhor enviou a vitória. Descansa no Senhor, querido, porque o Deus que fez milagre na minha vida, que fez milagre na vida dos irmãos que aqui estão, que fez milagre na vida daqueles que estão em casa, é o mesmo Deus que está ainda de pé, olhando para o seu povo, olhando para a sua igreja, escutando a oração, o clamor do povo, ouvindo o louvor, mesmo com dor, aleluia, o cântico não sai da nossa boca. Mesmo que esteja açoitado, mesmo que esteja machucado, o cântico não pode sair da nossa boca. E a oração tem que continuar, querido. Tem que continuar. Até a hora em que Deus enviará um terremoto para quebrar as algemas, para destruir as cadeias, para envergonhar o inimigo e nos dar a vitória. Aleluia. Aleluia. Aleluia, confiança, querido, confiança no Senhor, aleluia. Esses dias, queridos, nos dias de tribulação, são os dias que a gente mais tem que orar ao Senhor. Os dias de tribulação são os dias que a gente mais tem que buscar a aproximação do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos uma coisa, tem muita gente orando e pedindo misericórdia ao Senhor. Tem muita igreja orando. Tem muita gente que nem religião tem, mas está orando ao poderoso Deus. E para essas eu quero te dizer, continue orando. Se você me escutar, se você me ouvir, se você não tem religião, se você não tem uma igreja, continua orando, clamando ao Senhor, porque Deus vai te ouvir, meu amado. Mas a hora que você puder, procura o Senhor, porque é esse Deus que você ora e talvez você não conheça, te conhece e te quer muito bem. Mas continue clamando ao Senhor, mas tenha confiança. As notícias são ruins, querido. As notícias são ruins, são difíceis de vê-las, de ouvi-las, mas o Senhor continua o mesmo. Eu vou dar mais um exemplo da Bíblia, de alguém que confiava muito em Deus e esperava em Deus, até no momento da tribulação. Abra sua Bíblia, continua aí no livro de Atos, vamos um pouquinho para trás no capítulo de número 12. Eu vou falar de mais um líder de Cristo, da igreja de Cristo nessa terra. Vamos falar de Pedro. Do grande líder da igreja, o primeiro grande líder da igreja de Cristo. Atos capítulo 12, fala assim, ó. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos Asmos. A festa. Era uma festa de Israel. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro
dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, oh aleluia, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas da tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou um anjo, o seu anjo, a me livrar da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando isto, ele nisso foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Querido, a gente lê essas passagens e a gente fica desejando ver esses milagres assim acontecendo. Deus tem o seu tempo de fazer todas as coisas, Deus tem o seu tempo para operar todas as coisas. Ele não opera do jeito que a gente quer, Ele não opera no tempo que a gente quer. Deus tem o seu jeito de fazer. Mas o Senhor continua operando milagres, querido. E eu quero me ater aqui a essa passagem. Herodes planejava matar Pedro. Ele já havia matado Tiago, né? E depois o Pedro fala em outro Tiago, mas são dois Tiagos, tá, querido? Ele já havia matado a Tiago e ele queria aumentar a popularidade dele. O Herodes era um título, né, do governador. E ele percebeu que matando Tiago, ele agradou aos judeus, ele agradou aos romanos, ele agradava. E ele intentou no coração dele matar Pedro, porque a popularidade dele ia subir mais ainda. E ele esperou passar a Páscoa, né, porque a festa dos pães asmos era depois da Páscoa, porque na Páscoa ele ainda corria o risco de perder Pedro, porque todos sabem pela história de Jesus, quando escolheram Barrabás, né, na Páscoa ele sempre colocava os prisioneiros, e o povo escolhia um para salvar, e ele não quis correr esse risco. Ele preferiu deixar para matar Pedro depois da Páscoa, porque ele queria matar Pedro. Mas que coisa interessante é a confiança de quem serve ao Senhor. Tem gente que chama crente de maluco, sabe? Tem gente que chama crente de maluco. Eu me lembro, querido, quando na minha primeira grande prova de servo de Deus, ainda novinho, tanto de idade como também de tempo de evangelho. Eu tinha um ano e um pouquinho de evangelho. Quando o meu filho nasceu, mais morto do que vivo, né? A maioria das pessoas sabem essa história. Uma criança que o médico deu 2 dias de vida. E eu me lembro que
foram 37 dias, 36 dias, né, de todos os dias ir no hospital. E eu ia para o hospital, as notícias eram ruins, e no outro dia eu ia trabalhar confiando no Senhor, orando ao Senhor. E algumas pessoas que trabalhavam comigo falavam assim: rapaz, como que você consegue passar por uma tribulação dessa tão grande, o teu filho quase morto no hospital, e você aqui trabalhando e sorrindo com a gente, você consegue sorrir, você consegue trabalhar calmamente. Querido, presta bem atenção. Para começar, eu era novo convertido. E o novo convertido acredita pela fé que ele derruba até a parede sem colocar a mão. Eu estava tão confiante no Senhor, porque eu tinha, sabe o quê? A confiança em Deus. E eu tinha uma igreja que orava comigo, querido. Eu tinha uma igreja que dobrava os seus joelhos e as lágrimas rolavam no chão, quase lavava o chão da igreja. Sabe por quê? Porque as pessoas tinham fé, e aquela fé foi crescendo dentro de mim, que nada me fazia não mais acreditar que Deus ia ressuscitar o meu filho. Como assim ele fez? Agora você imagina, eu vou repetir, aqui tem crente que já passou por prova terrível. Tem crente aqui que já passou por provas duríssimas, mas tinha sempre, ou tem, talvez tenha alguém hoje nos ouvindo, ou tem alguém aqui com a gente passando por prova, mas tem um sorriso nos lábios do crente, porque o crente confia no Senhor. A esperança. Para cada um que confia no Senhor, a confiança, querido, é necessária. Aí você imagina, querido, Pedro, mesmo sabendo que estava perto de morrer, o cara consegue dormir, Ariellen. Aí, Fernando? O cara tinha um sono pesado, daqueles que pegam o ônibus na rua 8 e dorme na rua 10. Quando o ônibus está subindo, assim. Eu conheço gente que consegue. Ele pega e entra, não, ele pegava, né? Agora você imagina 16 soldados, queridos. 16 soldados. Pedro passou, creio eu, que ele foi passando de porta em porta, né? E cada porta tinha lá os 4 soldados. E na prisão que ele estava, 2 soldados na porta. Preso, acorrentado, sabendo que Tiago havia sido morto e que a qualquer momento ele podia morrer, no outro dia ele poderia morrer, sabendo que a Páscoa já havia passado e a chance dele ser absolvido já tinha passado junto, mas a confiança de Pedro em Deus era tão grande. Pedro andou por cima do mar, querido. Pedro viu os milagres de Jesus, aleluia. Pedro junto com João orou e o aleijado levantou e saiu andando. Pedro sabia quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus. Jesus já te livrou de tantas coisas. Você já viu o milagre de Jesus. Então confia nele, descansa nele, porque ele ainda está contigo. Pedro, perto de morrer, conseguiu dormir. Ah, Jesus. Pedro confiava naquele que nunca o tinha deixado. Pedro descansava nos braços daquele que nunca o tinha deixado. Aleluia. E no versículo 5, diz a palavra do Senhor que nós acabamos de ler. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Aleluia. O remédio dos dias difíceis é eu orar por você e você orar por mim.
O remédio dos dias difíceis é a igreja dobrar os joelhos para orar. Enquanto Pedro estava lá preso, a igreja orava. E eu vou te dizer, não era só Pedro não. Tinha outros sendo perseguidos, outros sendo oprimidos. Mas a igreja estava lá incessantemente orando, querido. Estamos sendo perseguidos, aleluia. A praga está solta, mas a igreja está orando. E estamos seguros nos braços do Senhor. E quando a igreja ora, querido, quando a igreja ora, Deus move com poder. Querido, quando a igreja ora, há mover de Deus. No versículo 6 ao 11, aí ele vai narrar tudo o que aconteceu. Enquanto a igreja orava, aleluia, o anjo do Senhor, enviado por Deus, Deus deu ordem, vai lá anjo, vai lá e solta o meu filho, vai lá e solta Pedro daquela prisão, porque eu tenho uma grande obra nessa terra com Pedro ainda não chegou o fim da vida de Pedro. Pedro precisa liderar essa igreja, Pedro precisa caminhar, mas eu vou mostrar para ele mais uma vez um milagre que eu posso fazer na vida dele. O anjo desceu, e Pedro ficou tão espantado com o milagre, querido, que ele demorou a entender que aquilo não era uma visão. Ele demorou a entender que aquilo era real. Aleluia, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre o Brasil, algo que vai nos espantar, querido, de modo positivo, de modo miraculoso. O Senhor tem poder para isso. Senhor, tem misericórdia de nós e promove um grande milagre em nossas vidas, Senhor, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. E sabe, querido, a confiança de Pedro foi tão grande, que ele dormiu, recebeu o anjo, depois acordou, saiu pela rua. Quando ele viu que ele estava livre, ele caminhou até aquela casa onde tinha oração, na mãe de Marcos, de João Marcos, escritor do livro de Marcos. Caminhou até aquela casa porque tinha oração, sabia que tinha ali oração. E querido, ele chegou lá. A igreja que estava orando não acreditou que era ele. Não é possível. Falou para a menina: você está doidinha, garota, é seu anjo da guarda, né? Seu anjo da guarda está contigo. Não é Pedro, não pode ser Pedro. Quando chegaram na porta que olharam, é Pedro. Começaram a glorificar, acredito eu, começaram a falar e glorificar. E Pedro falou assim: calma, não façam barulho não. Entrou e falou assim: olha, aconteceu assim, desse jeito. Eu estava dormindo entre os soldados, guardado na prisão, e apareceu um anjo. Do nada, uma luz resplandeceu naquele lugar. Ele me tirou, as portas foram se abrindo, de modo sem tocar nas portas, as portas iam se abrindo. E quando chegou na última porta, eu pensei: não é possível, isso não está acontecendo, eu estou tendo uma visão, estou sonhando. Mas a porta se abriu. Quando chegou num lugar na rua, assim, o anjo me deixou e eu fui embora. Estou aqui. E eu quero que vocês espalhem essa notícia do milagre que Deus fez na minha vida. Confiança no Senhor, querido. E eu quero dizer para você o seguinte: Deus fala para nós o seguinte: quando o seu milagre chegar, não feche a sua boca. Testemunhe de Deus, o que Deus fez na sua vida. Quando o seu milagre chegar, espalhe a boa notícia. Sabe, querido, porque má notícia, todo mundo gosta de espalhar. Mas quando chegar as coisas boas, quando Deus começar a prover na sua vida, começa a falar assim: o Senhor tem feito coisas grandes. Aleluia, Deus está nos chamando. Anuncia a minha palavra, anuncia os milagres que eu tenho feito em sua vida, porque Deus vai fazer. Se continuar lendo essa passagem, vamos ver que Herodes castigou os guardas que guardavam Pedro, porque não conseguiam explicar o que tinha acontecido. Querido, o Senhor
aniquilará todo inimigo que se levantar contra a igreja dele. O Senhor aniquilará todo mal que luta contra a igreja dele, contra a criatura dele, contra os filhos dele, porque ele é fiel. Basta a gente confiar no Senhor. É preciso ter confiança no Senhor. É preciso ter confiança naquele que nunca te deixou e nunca te deixará. Jesus nos prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Talvez alguém possa falar assim: pastor, mas está difícil viver esses dias. Tá, eu sei que tá. Tá difícil para todo mundo. Mas isso é cumprimento da palavra do Senhor, querido. Vou ressaltar aqui, não é castigo do Senhor. É cumprimento da palavra. Ele avisou que essas coisas iriam acontecer. Mas, graças a Deus que ainda não é o fim. Ainda há esperança de nós mostrarmos a Ele a nossa confiança. Ainda há esperança de mostrarmos a Ele que o recebemos como Senhor e Salvador. Ainda há esperança para aquele que ainda não o aceitou como Senhor e como Salvador. Porque um dia não terá mais volta. Um dia o Senhor vai tirar os seus dessa terra. Aí, meu amado, as tribulações não terão fim. E não sou eu que digo com as minhas palavras, eu digo porque a palavra do Senhor nos conta, nos relata e nos afirma isso. E a palavra do Senhor, ela não mente, ela se completa. Desde a antiguidade, ainda não se viu e ainda não se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Confia no Senhor. Tenha confiança em Deus. Tenha confiança no Senhor. Confia no Senhor como Paulo confiou. Confia no Senhor como Pedro confiou. Confia no Senhor como os apóstolos confiaram. Confia no Senhor como os irmãos têm confiado. Confia no Senhor como os pastores confiam. Confia. Confia no Senhor. Eu quero orar. E nós vamos louvar o Senhor com uma música. Mas eu quero orar com os irmãos. Aqui na igreja, os irmãos que estão em casa, nos assistindo na nossa transmissão online. Que você possa agora colocar na mão de Deus a sua esperança. Que tu possas colocar na mão de Deus a sua confiança. Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, com os nossos pecados, com as nossas imperfeições. Estamos diante de Ti, Senhor, com tudo aquilo que muitas vezes, ó Pai, não te agrada, mas estamos aqui também com um desejo. Estamos aqui com o desejo de Te adorar, com o desejo, Senhor, de Te agradar. Obrigado por essa palavra que nos ensina, Senhor, a confiar em Ti, esperar e aguardar em Ti, Senhor, porque só em Ti, Senhor amado, há salvação. Só em Ti, Senhor, há milagres, ó Pai. Tu és o Deus de milagres. E Tu nunca nos abandonou, Senhor. Tu nunca nos deixou. E Tu nunca nos deixará. Alcança, Senhor, cada um nesse momento, Pai. Alcança cada um, Senhor, crente, cada um não crente. Alcança cada um, Senhor amado, que está desesperado, que está desanimado, Senhor. Alcança, Pai. Alcança agora, Pai, pelo Seu poder, ó Pai amado, em nome de Jesus.
vai ao encontro daquele que está doente, Pai, ao encontro daquele que tem alguém doente, Pai, internado ou em casa, alguém que está passando pelo isolamento, Pai, isso tem feito ele sofrer. Alcança agora, oh Deus amado, e abençoa. Livra, Senhor querido, aos que estão sãos. Livra aqueles, ó Pai, que estão com saúde. Não deixa, Pai, esta praga nos contaminar. Livra a nossa família, livra a família daqueles, ó Pai, que nos ouve. Livra a família dos nossos vizinhos, ó Pai. Toma Marambaia em tuas mãos. Toma Itaboraí, o Rio de Janeiro, nossa nação em tuas mãos, ó Pai. Guarda, Senhor Deus. Faz cessar, ó Pai, todo o mal em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão desempregados. Ah, Senhor, dá confiança também a esses, que isso tudo vai passar. Abençoa os patrões que estão tendo que desempregar pessoas, estão tendo que demitir pessoas, ó Pai amado. Senhor, e tem os seus patrimônios, tem os seus investimentos, ó Pai. Ah, Senhor, também a esses, ó Pai, dá esperança, fé e confiança. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus, a cada mãe, cada pai, Senhor, que perdeu seu filho, a cada filho que perdeu seu pai e sua mãe, cada um que perdeu seu parente, seus... Ah, Jesus, trata da dor dessas pessoas, trata do coração dessas pessoas, meu Senhor. Trata, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Trata, cuida de nós, Pai. E a nossa confiança está em Ti, Senhor Deus. A nossa confiança está em Ti. A nossa confiança está em Ti, Senhor. Querido, ore ao Senhor, clame ao Senhor. Porque o Senhor, querido, está nessa noite te ouvindo. Nessa noite o Senhor está me ouvindo. Confie em Deus. Sinta-se seguro por Deus. Aleluia. Louve a Deus.